Em nome do, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Dai-nos, Senhor, a graça de te agradar em tudo o que fazemos, em tudo, Senhor, que realizamos em teu nome. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Chegamos na nossa penúltima aula, chegamos nas nossas profecias messiânicas, onde o Senhor vai usar dos seus profetas e da sua lei para falar de si mesmo, né? Passamos pelos reis e agora paramos em Davi. Então virá o rei Salomão. Muito bem. Só compartilhar aqui a tela com vocês. Estão conseguindo ver os slides? Sim. Vou encher aqui a tela. Muito bem. Qualquer coisa, manda mensagem aí se não passar, tá bom, pessoal? Que a aula passada deu problema. Muito bem, chegamos nas profecias messiânicas, né? Onde o Senhor vai falar de forma muito mais clara para o seu povo sobre ele, que ele vai vir instruir o povo para saber identificá-lo, né? Então, nós saímos do rei Davi. E nós temos aqui o chamado o tempo da lei e dos profetas, né? A lei no Antigo Testamento, era tido como algo que impedia as pessoas de fazerem o mal. Deus, com a sua lei dada por Moisés, ele mostra o que é o bem e o mal, onde as pessoas devem escolher, né? E nós temos os profetas, que eles vêm lá dos tempos dos juízes, como eu expliquei em alguma aula aí para trás, mas eles acontecem o tempo todo ali entre o tempo dos juízes, dos reis e depois do exílio, e quando o povo volta para a terra de Israel, né? Então, a lei, ela impedia as pessoas de fazerem o mal. Os profetas era algo que impulsionava as pessoas a fazerem o bem. O profeta, ele vem anunciar a vontade de Deus, aquilo que irá acontecer, tendo em vista aquilo que ele observa e também a inspiração divina, né? E Jesus, ele mesmo vai nos dizer que ele não veio abolir nem a lei e nem os profetas, mas veio levá-los a uma perfeita compreensão, a um cumprimento. Jesus, ele vem selar, dar sentido, né? Lembrando que a lei protege o amor aliás, é o contrário. A lei, ela guarda o amor e o amor protege a lei. E aí nós temos o nosso rei Salomão. A gente parou em rei Davi. O rei Salomão, ele vem para ficar no lugar do rei Davi. Ele já pega um reino consolidado, já é um tempo de paz. O rei Salomão, ele foi ensinado pelo seu próprio pai,
lembrando que ele é o filho de Betsabeia, com a mulher com o qual o rei Davi peca. O primeiro filho morre, e depois vem Salomão, e Salomão é aquele que sucede Davi, né? Então, quando o pai dele morre, já na velhice, ele sobe ao trono e pega um reino num tempo de paz. Claro, sempre vão ter povos em volta daquela terra querendo invadir Israel, mas as pessoas Israel ele já tinha, digamos, uma certa fama. O Deus de Isaac e de Jacó, ele é um Deus que defende o seu povo e que cuida do seu povo, né? Então, os povos em volta, os pagãos, os gentios, eles tinham um grande respeito por Israel. Agora é governado pelo rei Salomão, né? Logo que Salomão sobe ao trono, Deus aparece para ele em um sonho e lhe diz: Pede-me o que quiseres, que eu vou te dar. E Salomão pediu a Deus sabedoria para governar o seu povo. E as Sagradas Escrituras vai nos dizer que nunca houve um rei tão sábio quanto o rei Salomão. A sua sabedoria era admirada por outros reis e não havia questão que Salomão não soubesse julgar com sabedoria, né? Não era só o povo de Israel que vinha para ali aprender com o rei Salomão. Outros reis também vinham. E ele ficou muito famoso. E também, assim, um rei cheio de posses, né? Bastante rico, numa terra próspera. E ele foi fazendo muitas alianças políticas também. E o rei Salomão, ele vai se casar primeiro com uma das filhas do faraó, do Egito, né? E ali ele construirá um templo, tanto o templo de Jerusalém, quanto o templo para as suas esposas. Começa pelo templo de Jerusalém. Lembra a profecia dada pelo profeta Natã a Davi? Quando Davi queria construir uma casa para Deus, e aí o profeta vai dizer: Não será tu que irás construir uma casa, mas será um descendente teu que me construirá uma casa, que construirá uma casa para Deus. E este reino será um reino eterno, um reino sem fim. Então, quando o rei Salomão sobe ao trono no lugar de Davi, todo mundo acha que ele é o descendente, esse que trará um reino eterno. Lembra que a mentalidade das pessoas e a consciência moral, ela ainda é chamada uma consciência embrionária. Deus ia se revelando aos poucos, mas as pessoas não conheciam todo o plano divino, todo o plano salvífico, toda a economia da salvação. A gente consegue hoje ver isso porque, graças a Deus, tem a Santa Igreja que nos ensina, que nos indica, os padres, né? Que foram interpretando e foram nos trazendo. Lembrando que a fé católica ela tem 3 pilares: as Sagradas Escrituras, Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Então, esta interpretação ela já nos foi dada pelo Sagrado Magistério, pela Sagrada Tradição, com as Sagradas Escrituras. Então, a gente tem segurança. Então, por isso a gente consegue ter esta consciência daquilo que Deus ia fazendo. Mas eles ainda estavam dentro deste plano que ia acontecendo e que estava sendo revelado aos poucos. Então, quando Salomão sobe ao trono, pronto, é o descendente de Davi que vai construir a casa para Deus e que será um reino eterno. E aí, Salomão constrói o primeiro templo de Jerusalém, com muitas riquezas, muito ouro, enorme. As Sagradas Escrituras vai trazer como que era medido, tinha o Santo dos Santos, tinha a parte lá do pátio. Então, é muito bonita a descrição. E dentro do Templo de Jerusalém foi colocada a Arca da Aliança. Bom,
Então Salomão constrói o templo, a casa para Deus, e ali é onde o povo vai rezar. Só que ele vai casando com mulheres de de outros reinos, né? Como eu falei, a filha do faraó é um. E é onde Salomão começa a se perder, porque ele vai casando com muitas mulheres, muitas mulheres, muitas mulheres, e muitas mulheres mesmo, né? As Sagradas Escrituras vai dizer que Salomão teve 700 mulheres, fora as 300 concubinas. Então, assim, é muita mulher. Mas também eram casamentos políticos, porque ali ele ia fazendo alianças, né? E o que que aconteceu? É nessa hora que o homem vai se perder. Porque, diferente de Ruth, do livro de Ruth, que é da onde veio a descendência de Davi, ela deixa sua casa, ela deixa sua pátria e ela assume o Deus, a casa, a maneira, os costumes do seu esposo. E por isso ela segue a sua sogra. Neste caso aqui, Salomão, ele vai tendo muitas esposas e ele vai permitindo que elas vão construindo templos para os seus falsos deuses, né? Então, e ele começa a um pecado de idolatria, porque ele começa a adorar os deuses também das suas esposas. E chega uma hora que o Senhor vai repreender Salomão por isso. E só que Deus, ele vai cumprir a sua promessa ao rei Davi. Então ele vai manter a promessa que o seu filho terá um reinado de paz, né? Então Deus mantém Salomão por causa da promessa que ele fez para Davi. Mas Salomão também vai deixando as suas esposas construir templos para falsos deuses. Isso poderia levar o povo ao pecado da idolatria, que é um pecado muito grave, né? E ali parte do povo realmente vai se corrompendo, né? Salomão, muito famoso, vários reis vêm conhecê-lo, aí tem a rainha de Sabá, né? A Sulamita, que parte lá das Arábias para reconhecer Salomão e ela fica encantada com a sabedoria dele. No final, ela também se casa com ele e ele constrói um templo muito grande para o Deus dela, né? Tem também, dentro do reinado de Salomão, aquela passagem bastante conhecida, que mostra a sua sabedoria, aonde duas mulheres que tinham ganhado neném estavam dormindo juntas, né, no mesmo ambiente. Durante a madrugada, um neném morre, aí a mulher vai lá, troca com a outra mulher que o neném estava vivo, sem ela saber. E quando é de manhã, a outra mulher acorda e fala: Esse não é o meu filho. Há uma grande confusão, as duas começam a discutir para saber de quem era o filho vivo e de quem era o filho morto. E o caso chega ao rei Salomão, as duas o levam. E no meio do julgamento, sem saber de quem é a criança, Salomão tem aquele grande ato de sabedoria, né? Ele pede para o guarda partir a criança ao meio e dar metade para uma mãe e metade para outra mãe, já que não tem como ele saber quem é a mãe, ele pronto, resolveu a história. Vou partir a criança no meio. É claro que a mãe verdadeira começa a gritar e pedir: não, pelo amor de Deus, não mate a criança, dê para esta mulher. E aí Salomão, com a sua sabedoria, identifica quem é a mãe da criança viva, dá à mãe o filho vivo e condena a outra mulher também pela mentira, né? Então, ele é esse rei justo, esse rei sábio, esse rei admirável, né?
Só que ele se corrompe pela sua relação com as mulheres e deixa falsos deuses entrar no terreno de Israel. E aí lembra que Davi unificou as 12 tribos. Jerusalém é a capital, e existe um único rei. Salomão vai até o final do seu reinado, Deus o protegendo por causa da promessa que ele fez a Davi, mas Deus fala que depois do reino de Salomão, ele vai deixar que esse reino seja dominado, justamente pelo pecado do seu povo, né? Lembrando que Deus tem um plano de salvação. Ele tem a economia da salvação para executar, mas o povo vai se perdendo no meio da história e não vai deixando Deus executar o seu plano, né? Então, Deus escolheu, eles são um povo eleito. Deus vai tirar dali um descendente que lhe construirá um reino sem fim. Da descendência de Davi virá o Messias. Mas até então, esta palavra Messias ainda não era proclamada. Se esperava apenas um descendente de Davi que teria um reino justo. E aí, o que acontece? Salomão morre. E quem assumiu o trono é o seu filho, Roboão. Roboão é o descendente de Salomão e é ele quem assumiu o trono. No final da vida de Salomão, ele começa a impor muitos impostos para o povo de Israel, e isso deixa eles bastante revoltados, né? Ele começou a fazer o povo sofrer demais. E vem o seu filho e faz o povo sofrer mais ainda. E aí as tribos começam a se revoltar. Então, Salomão ele tinha um servo chamado Joroboão. Nomes lindos e maravilhosos, né, para a gente escolher para os nossos filhos. Então, o Joroboão ele era servo de Salomão. E aí, 10 tribos vai escolhê-lo como rei no lugar de Roboão. Por quê? Porque Roboão, ele começa a ter muitas práticas pagãs, ele começa a adorar falsos deuses. E aí, Deus fala, eu vou abençoar Joroboão, porque o reino está corrompido. Mas eu não vou tirar a linhagem de Davi, porque lembra que Deus vai mandar o seu Salvador. Então, o que acontece? As tribos se revoltam, então 10 tribos elegem Joroboão como rei. E apenas a tribo de Judá e Benjamim, ela permanece com Roboão como rei. E o reino de Israel, ele é dividido. Fica o reino norte, com a capital Samaria, governada por Joroboão, e o reino sul, governada por Roboão, com a capital Jerusalém. Vocês podem ver aqui, ó, que Jerusalém está quase na divisa entre o reino norte e o reino sul. Ela está bem aqui, ó. Lembrando que o templo ficava onde? Em Jerusalém. E todo esse povo aqui, ó, era o povo de Israel, que cultuavam o mesmo Deus. E o templo ficava aqui em Jerusalém, tá bom? Lembrando que o Messias, ele vai vir daqui, ó, de Judá, da Judéia. Mas aqui acontece, eu brinco, né? É a guerra civil. O Capitão América brigando com o Homem de Ferro, né? Então, o povo de Israel começa a brigar entre si. E aí, se o povo de Israel está brigando entre si,
Esses povos aqui, ó, começam a abrir o olho. Opa! Olha, podemos invadir Israel, eles estão brigando entre si. E aqui nós temos alguns povos bastante fortes. Nós temos aqui para cima a Síria, que já estava com um exército muito bom, e mais um pouco para cima a Assíria, que também era um povo muito poderoso. Aqui continua os moabitas, né? E bem aqui, ó, ainda são os filisteus, tá bom? Então começa esta guerra, começa essa disputa, Jeroboão começa a não deixar o povo ir para o templo lá em Jerusalém, porque ele tinha medo do pessoal das outras tribos se voltar para Judá. E aí começa a briga entre os judeus do sul e a Samaria do norte. Lembra quando Jesus sentou com a samaritana e ela pegou e falou assim: Como pode você, sendo judeu, vir falar com uma samaritana? Porque os judeus e o povo da Samaria não se batiam, estão lembrados? Começa aí essa confusão entre a Samaria e a Judéia, tá bom? Então, realmente, o povo, ele se divide. O que que acontece? Os assírios, o Jeroboão, ele no final também vai cultuar falsos deuses. Aí Deus fica bastante bravo com ele chega a matar profetas de Deus. E a Assíria vem e invade todo o reino do norte e manda todo esse povo aqui, ó, para o exílio, ok? Fica só o pessoal aqui, ó, de Judá. Roboão morre, aí vai trocando de reis até chegar num rei chamado Acás. E vem a Babilônia, o povo babilônico. O rei Nabucodonosor, ele invade Israel e manda todo esse povo aqui da Judéia para o chamado exílio. Deus deixa isso acontecer. Tem até uma passagem onde o Senhor vai falar, né? Eu abençoarei os babilônicos porque o povo se corrompeu e é através do sofrimento que o pessoal, que Deus vai trazer o povo de volta. Então, é através do exílio, do sair da sua terra, de um sofrimento em não poder cultuar o seu Deus. Os babilônicos vêm e destrói o templo de Jerusalém, destrói tudo e leva tudo para sua terra. Eles tomam conta de tudo, né? Então, aqui nós temos uma foto do templo de Jerusalém. E aqui temos as datas aonde foram invadidos, tanto pelos assírios quanto os babilônicos, os reinos tanto do norte quanto do sul, tá bom? Em 722 a.C., vem os assírios, invade o reino do norte, e em 587 invade o reino do sul. Tem uma passagem bastante conhecida e também uma das profecias, quando o rei Acás, ele está para ser invadido e aí ele pensa em fazer um acordo com os assírios para se defender dos babilônicos, né? E aí o profeta chega para ele e fala: pede um sinal para Deus. E ele fala: não, jamais tentarei o meu Senhor, o meu Deus. Na verdade, ele tinha medo de pedir alguma coisa porque ele sabia que não estava sendo fiel. E aí o profeta vai e fala, né? Acas, eis que nascerá um filho de uma virgem, e este será o Salvador, né? Então, quando nascer aquele que deve nascer de uma virgem, virá a salvação. Então, o povo vai para o exílio.
E aqui nós temos, a gente vai dividir os profetas em 3, tá bom? Os profetas antes do exílio, que é ali do ano de 587 a 538 antes de Cristo. Os profetas durante o exílio e os profetas de depois do exílio. Porque vai chegar em um determinado momento em que o rei da Babilônia vai deixar o povo voltar para a terra de Israel, mas não para governá-la. Ele vai liberar o culto religioso e a terra, mas ela continuará sendo governada por eles, e depois vai vir um império romano que conquista tudo. Então, também é por isso que a gente entende que no tempo de Jesus tinha o rei Herodes, que vinha de uma descendência de realeza, então ele era realeza e por isso ele podia exercer o seu reinado, mas ele não tinha domínio sobre o povo, o domínio era do Império Romano, né? Mas bora lá. Profetas antes do exílio. Qual era a função deles? Os profetas, eles tinham a missão de mostrar ao povo e aos reis as suas pautas, em virtude das quais o Senhor Deus o entregaria aos estrangeiros. Porque Deus só deixa os estrangeiros entrarem naquela terra e fazer o povo escolhido sofrer pela infidelidade deste mesmo povo. E então os profetas eles lutavam com um falso culto contra esses deuses que entraram numa terra que deveria ser toda voltada para o seu Senhor, né? Então, nesse período, Deus vai revelando e confirmando, começando a dizer sobre o Messias, um descendente de Davi que traria um reino justo. E aí nós temos Isaías, Jeremias, Oséias, Amós, que foram profetas que vinham falar: olha, voltem-se para o seu Deus, voltem para a lei, senão os estrangeiros vão invadir e vão tomar esta terra. E realmente acontece. Depois, durante o exílio, nós temos os profetas que procuram reerguer e animar o povo, porque o povo começa a sofrer demais numa terra estrangeira, e aí vem esses profetas reacender a religiosidade do povo que está fora da sua casa, que está fora de Israel, mas que crê na promessa de Deus que aquela terra será deles. Promessa feita a Abraão, a Jacó. Então, o povo volta a acreditar, o povo começa a largar a sua vida de pecado e começa a voltar a viver a lei. Aí nós temos Esdras, Neemias, que são profetas que vêm restaurar toda a parte religiosa e o culto ao único Deus verdadeiro, né? E nós temos os profetas que vêm depois do exílio, Ageu, Zacarias, Malaquias. É quando o povo volta para a terra de Israel e eles reconstroem o templo. Eles conseguem reconstruir o templo. A religiosidade já está mais firme, já está enraizada no coração do povo. E foi enraizada através do sofrimento, da dor. Então, o povo se une, voltando-se a um único Deus, e reconstrói o templo e reconstrói essa eleição dada por Deus, né? E também na parte da moral. Então, aí nós temos esses profetas, um dos principais dele é Miqueias, Malaquias, né? Bom, em meio à situação difícil, o povo volta para a terra prometida. É claro, gente, que aqui eu estou dando um salto enorme entre
o rei Salomão e o tempo de Jesus. São muitos anos, eu estou resumindo, tá bom? Mas resumindo, o que que acontece? Eles são invadidos, o reino é dividido, norte e sul, eles são invadidos, vão para o exílio. No exílio, Deus já faz a sua promessa de uma nova e eterna aliança. Antes do exílio, ele já vinha falando que vinha um Salvador, tal, tal, tal. No exílio, tem esse personagem muito importante chamado Esdras, né? Que ele é considerado o pai do judaísmo. Por quê? Porque Esdras, ele coleciona escritos antigos e ele relembra o povo a aliança de Deus com aquele povo. Então, ele restaura a fé e ele volta para Judéia, ele volta para Jerusalém e ali eles deixam de ser chamados israelitas, porque lembra que ali só está o Reino do Sul, e eles começam a ser chamados pelos judeus, entenderam? Então eles começam a ser chamados pelos judeus ali, e por isso ele é considerado o pai do judaísmo. Contemporâneo dele tem um outro grande profeta chamado Neemias, que vai fazer mais ou menos o mesmo trabalho de Esdras, porque Deus vai suscitando vários profetas e vai trazendo o povo de volta. Lembrando que é da Judéia, da tribo de Judá, que vai sair o Messias. Por isso, essa tribo ela é muito mais importante do que as outras tribos, por mais que todos sejam um povo eleito. Bom, e dali, quando o povo volta, reconstrói o templo, lembra que eles ainda são subjugados, ainda têm que pagar altos impostos, ainda não são livres para um governo, nasce uma liderança que não é uma liderança, é uma liderança bem voltada para a religião. É uma liderança é, que vive a fé, mas que não são sacerdotes e não são reis, que são os chamados macabeus, né? São guerreiros, são heróis, são homens que acreditam em Deus, vivem a justiça e lutam por uma paz. Quando surge a família dos Macabeus, o povo fala: pronto, começa a vir o Salvador. Aí sim começa a se falar do Messias. Tá vendo que é uma construção? Então, peraí, de repente são eles. Por quê? O povo se depara, peraí, vai vir um rei que vai salvar todo mundo, um rei justo. Mas eles olham para Salomão, ele não é justo. Eles olham para Roboão, ele não é justo. Eles olham para casa, ele não é justo. Então, peraí. Então, vai vir um rei que é descendente de Davi, mas de repente está no meio do povo. Então, as pessoas começam a conceber essa ideia, porque até então eles esperavam um Messias como Davi, que viria e destruiria todos aqueles povos que atentavam contra Israel. Viria um rei maior que Davi. Então, por isso que é importante a gente entender o Antigo Testamento e conhecer o Antigo Testamento para a gente entender o que significa realmente quando se fala no Novo, quando se estuda o Novo, que os judeus esperavam um rei militar, um Messias militar como o rei Davi, porque Davi vencia toda batalha. Deus estava com Davi, Davi conseguiu trazer paz e unir todas as 12 tribos. Davi era justo, Davi amava Deus sobre todas as coisas. Então, o povo de Deus esperava um Messias desta forma, que viria livrá-los da opressão. Então, peraí, a gente precisa largar o pecado, precisa voltar para a fé. Fizemos isso.
voltamos do exílio, já estamos na terra. Agora a gente tem que esperar o Messias. E esse Messias vai expulsar todos esses estrangeiros. E esse Messias vai nos tirar dessa opressão. E aí vem os macabeus, que são heróis, que são guerreiros. Só que o que acontece? Eles morrem. E os profetas começam a dizer que esse rei justo, que esse rei Messias, ele vai ter uma vida eterna, vai viver para sempre, que o seu reino será para sempre, que será justo. Então, só ele conceber a ideia que se os macabeus estão morrendo e eles são justos, então, peraí, o justo ressuscitará. Então, é só aí que eles começam a conceber a ideia que existe ressurreição, entende? Então, isso vai acontecer ali, gente, mais ou menos 50, 60 anos antes de Cristo. Então, quando Jesus chega, é muito difícil as pessoas enxergar nele o Messias, a não ser pela ação do Espírito, que foi como que aconteceu com Pedro, a não ser pela revelação da verdade. Porque não era só uma mudança de pensamento, era um reestruturar tudo aquilo que eles já tinham concebido. É tanto que é só quando os macabeus começam a morrer que alguns começam a acreditar em ressurreição, que aí a gente vê a diferença entre os fariseus e os saduceus. Lembra que Jesus vai falar sobre isso? Quando os saduceus perguntam, Jesus, então, se uma mulher teve tantos maridos e ela morrer, na ressurreição ela será casada com quem? E Jesus vem revelar o que a lei vai dizer, né? E ele fala: vocês não acreditam em ressurreição, mas a ressurreição ela existe. Então tá vendo que o nível de consciência deles ainda estavam sendo formados, né? Então, se os macabeus morreram e não ressuscitaram, então não era eles. Então a gente precisa esperar um Messias. E aí a gente tem uma enxurrada de profecias, porque Deus vai dando as profecias também porque a gente precisa identificar o Messias. A gente precisa saber quem ele é para segui-lo. E aí vem várias profecias que o Messias deve cumprir todas. E nosso Senhor Jesus Cristo vai cumprir todas, tá bom? Esta aqui é uma imagem de Esdras, uma pintura, no pai do judaísmo. Apenas uma pintura, tá, gente? Bom, resumindo, o que o povo de Israel, os judeus, começaram a conceber? Três verdades. Primeiro, existe retribuição se eu cumprir a lei de Deus. E qual é esta retribuição? Os justos ressuscitarão. Os profetas me dizem, e eles começam a viver isto crendo que os justos ressuscitarão e que vai haver uma retribuição. E a terceira verdade é que os ímpios morrem para sempre, eles não chegarão a uma plenitude, né? Ou seja, o que hoje a gente fala como a morte eterna, a perdição eterna, né? Bom, a última etapa na compreensão do plano de Deus por parte do povo eleito, ela ocorre ali em 50 antes de Cristo, que é descrito em uma parte lá no livro de Sabedoria. O livro de Sabedoria foi o último livro do Antigo Testamento escrito, tá bom? Que é aonde termina-se ali as profecias e começa
o Novo Testamento, que é o cumprimento destas profecias. Vou falar de alguns profetas. O primeiro nós temos Isaías. Isaías é antes do exílio. Eu trouxe algumas profecias, tá bom? Isaías vai dizer: uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, isto é, Deus conosco. Está lá em Isaías 7,14. Já vai pensando aí se Jesus cumpre ou não cumpre essas profecias, tá bom? Em Isaías 9 ele vai dizer: nasceu para nós um menino, foi-nos dado um filho, foi posto o principado sobre o seu ombro, e ele será chamado Admirável, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Lá em Isaías 35. Dizeis aos corações receosos: não temais, o próprio Deus virá nos salvar. É claro que hoje a gente consegue entender a encarnação, né? Mas eles não conseguiam imaginar isto. Mas o próprio Deus virá nos salvar. Então, se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um cervo e desatar-se-á a língua dos mudos. Lembra quando João Batista manda os discípulos perguntar para Jesus: tu és o Messias ou devemos esperar outro? Aí o que Jesus fala? Fala para João o que acontece. Os surdos veem, os surdos veem, os surdos ouvem, os cegos veem, os coxos andam. Dizei vós que os meus atos, as minhas obras falem sobre mim. E aí ele vira para Pedro e diz: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro fala lindamente: tu és o Messias, o Filho de Deus. Olha aí a profecia. Em Isaías 53, né? Foi desprezado como o último dos homens. Foi um homem de dores. Tomou sobre si as nossas fraquezas, as nossas dores. Foi ferido pelos nossos pecados. Foi despedaçado por causa de nossos crimes. Gente, isso é uma profecia antes do exílio. Isaías 11. Será invocado pelas nações e será glorioso o seu sepulcro. Essa aqui são apenas algumas, tá, pessoal? Jeremias. Jeremias foi um profeta que sofreu. Esse profeta que sofreu, ele também é antes do exílio. Ele vinha. É muito bonita a história de Jeremias também. Aqueles que quiserem, é um livro maravilhoso de se ler. Até indiquei um livro não, um filme que tem no Prime Video, Jeremias, né? Personagens da Bíblia, que é muito legal aquele filme porque mostra Jeremias de uma forma muito bonita. Jeremias, ele sofre porque ele é negado pelo próprio povo, né? Ele começa a proclamar a destruição de Israel e as pessoas não acreditam nele. E ele fala: muda de vida, volte-se para o seu Senhor. Ele é preso, ele é apedrejado e as pessoas não acreditam nele. E até que chega o rei, invade Israel, e Jeremias ainda fica na cidade, mas ele vai e proclama, a Nova Jerusalém, a nova cidade, que virá aquele que irá resgatá-la, né? Ele faz ouvir as suas lamentações. Então, a história de Jeremias é maravilhosa, ela é lindíssima, né? E o Senhor revela para ele que depois de 70 anos que o povo estiver no exílio, ele regressaria, as pessoas regressariam e viria aquele que traria a nova Jerusalém. Só que as pessoas não conseguiam conceber que não é uma Jerusalém terrena,
que é um reino no céu, que é a Nova Jerusalém, a terra prometida, o paraíso prometido, que não é nesta terra. E ele vai dizer, né, em Jeremias 23, eis que vem os dias em que suscitarei a Davi um germe justo, ou seja, será da descendência de Davi, tem que vir na descendência de Davi. Será rei e reinará, será sábio e praticará a equidade e a justiça na terra. Eis o seu nome, o Senhor, nosso justo. Outro profeta, é, tem muito mais, tá, gente? Eu só trouxe 4. Miqueias, no profeta Miqueias, ele condena, né, o militarismo, as confusões internas e o imperialismo assírio, e ele fala sobre o sofrimento, sobre a tribulação que o povo vai passar, né? Mas é em Miqueias 5:2 que vem a profecia de que o Messias nascerá em Belém, também na cidade de Davi. Então, quando os reis magos vêm falar com Herodes e eles vêm puxar as profecias dos antigos, eles se referem a esta profecia de Miqueias. Então, Messias vai nascer em Belém. Mais para frente, ele também vai dizer que vai ter um sinal, né? Que hoje a gente sabe que é a estrela, né? E um profeta, o último dos profetas, Zacarias, logo depois dele só vem João Batista, que é aquele que vem à frente de Nosso Senhor. O profeta Zacarias também diz, né? Exulta de alegria, filha de Sião. Solta gritos de júbilo, filhas de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei, justo e vitorioso. Ele é simples e vem montado num jumento, no potro de uma jumenta. Como que Jesus entrou em Jerusalém? Ele suprimirá os carros de guerra na terra de Efraim e os cavalos de Jerusalém. O arco de guerra será quebrado. Ele proclamará a paz entre as nações. Seu império se estenderá de um mar a outro, desde o rio até as extremidades da terra. Quanto a ti, por causa de tua aliança de sangue. Mostrando também que nosso Senhor vem para unir todos os povos, não só as tribos, mas todas as nações. O Senhor dos Exércitos protegerá Israel, eles devorarão os atiradores de funda e os pisarão aos pés, e beberão seu sangue como vinho. E beberão seu sangue como vinho. Ficarão fartos como a taça dos sacrifícios e saturados como os chifres do altar. Então, pessoal, são muitas profecias que identificam nosso Senhor. Eu trouxe apenas algumas. No grupo, eu vou colocar um arquivo bem legal que tem as profecias e tem aonde que elas foram cumpridas no Novo Testamento. Tem tudo? Não. Tem as maiores profecias, né? Mas já dá uma boa base bíblica, tá bom? Para que a gente veja, para que a gente reconheça nosso Senhor como o Salvador, como aquele que vem cumprir o plano de Deus, não somente cumprir um plano de salvação, mas nos dar a vida eterna, nos dar a filiação divina e nos dar a condição de podermos nos unir a nosso Senhor, tal como o plano original de nosso Deus. Tá bom? Alguma pergunta? Não? Muito bem. Gostaria de terminar a nossa aula de hoje
lendo Isaías 53. Por quê? Porque é uma passagem belíssima, que vai descrever claramente o sofrimento de nosso Senhor, né? É claro que Isaías, se formos pegar de forma literal, ele está falando sobre Jerusalém, que vai ser invadida, né? Mas é claro que tem também uma profecia falando de Nosso Senhor. E aí vocês me digam se lembra ou se não lembra o nosso Salvador, tá bom? Vou pegar a tradução da Ave Maria, porque a maioria das pessoas tem, e vocês podem acompanhar aí, mas a tradução da Bíblia de Jerusalém também é lindíssima e tem o rodapé, que é maravilhoso, tá bom? Vamos lá para quem conseguir acompanhar. Isaías 53. Quem poderia acreditar nisso que ouvimos? A quem foi revelado o braço do Senhor? Cresceu diante dele como um pobre rebento, enraizado numa terra árida. Não tinha graça nem beleza para atrair os nossos olhares, e seu aspecto não podia seduzir-nos. Era desprezado, era a escória da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto. Era amaldiçoado e não faziam caso dele. Em verdade, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos, e nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Seguíamos cada qual o nosso caminho. O Senhor fazia recair sobre ele o castigo das faltas de todos nós. Foi maltratado e resignou-se, não abriu a boca, como um cordeiro que se conduz ao matadouro, e uma ovelha muda nas mãos do tosquiador. Ele não abriu a boca. Por um iníquo julgamento foi arrebatado. Quem pensou em defender sua causa, quando foi suprimido da terra dos vivos, morto pelo pecado de meu povo? Foi-lhe dada uma sepultura ao lado de facínoras, e ao morrer achava-se entre malfeitores. Se bem que não haja cometido injustiça alguma, e em sua boca nunca tenha havido mentira. Mas aprove ao Senhor esmagá-lo pelo sofrimento, e ele oferecer sua vida em sacrifício expiatório. Terá uma posteridade duradoura, prolongará seus dias, e a vontade do Senhor será por ele realizada. Após suportar em sua pessoa os tormentos, ele se alegrará de conhecê-lo até o enlevo. O justo, meu servo, justificará muitos homens e tomará sobre si suas iniquidades. Eis porque lhe darei parte com os grandes, e ele dividirá a presa com os poderosos, porque ele próprio deu sua vida e deixou-se colocar entre os criminosos, tomando sobre si os pecados de muitos homens e intercedendo pelos culpados. Amém? É uma linda palavra, né? Para mim descreve muito bem os sofrimentos de nosso Senhor. Bom, boa noite.
Aqui nós finalizamos nossa penúltima aula. Na próxima aula, segunda-feira, online, conto com a presença de todos. Se Deus quiser, fecharemos o nosso curso com o nosso Senhor, aprendendo mais sobre Ele, aprendendo mais sobre esse plano perfeito do Pai e entrando na intimidade do nosso Senhor num período propício para isso, né? O Advento está começando, a Páscoa está vindo, então nós iremos falar sobre a encarnação, sobre um Deus que ama-nos tanto ao ponto de se rebaixar por nós, né? Ao ponto de vir a nossa condição humana, mesmo tão abaixo dele, né? Qual Deus faz isso? Em qual religião, se não no cristianismo, né? Um Deus que se rebaixa a nossa condição em tudo, se torna um de nós, exceto no pecado, e assume sobre si os nossos pecados, para nos elevar à condição de filhos de Deus. Boa noite, tenha uma santa noite e até a nossa próxima aula. Um beijo.